Oi, eu sou Jana Gradbol e esse aqui é o Papo para Repostar. E hoje eu tô com a Roberta 40 para falar sobre sociedade, sobre ansiedade, sobre machismo, sobre saúde mental, sobre tudo. De machismo eu entendo, posso falar com propriedade. De saúde mental eu falaria melhor da falta dela, mas vamos lá, né? Vamos lá, Roberta. A gente tentando... Quando eu convidei a Roberta, eu pensei muito... A Roberta conhece muito de sociedade, porque você é defensora pública, então você vive casos de família, literalmente. Isso tem muito a ver com saúde. Impactam demais. Demais. Então, quando a gente fala do machismo, do impacto dessa pressão do machismo sobre a saúde da mulher, o que vem na tua cabeça, das tuas vivências, que a gente pode começar a conversa aqui? Na Defensoria Pública, eu atuo, Jana, assim, mais particularmente na área de família, embora eu atue em vários outros frontes, mas as demandas que chegam a mim com maior frequência, indiscutivelmente, são as demandas familiares. E, de fato, né, a família é o primeiro núcleo social no qual o indivíduo se insere quando ele nasce. E, bem ou mal, a família também é uma fonte inesgotável de machismo. Assim, o machismo está na sociedade porque as pessoas têm incrustada a questão do machismo desde que elas nascem, da maneira como elas são criadas. Inclusive, assim, nós mulheres somos muito responsáveis por isso, por muitas vezes criarmos filhos machistas. É por isso que vira e mexe, eu me pego tentando desconstruir conceitos, até mesmo com o meu filho, porque de forma inconsciente, através das nossas falas, através da maneira como nós agimos, muitas vezes a gente passa para os nossos filhos valores de uma sociedade machista, mas que não é culpa nossa, né? A gente foi criada dentro desse sistema de e a gente vai reproduzindo. Coletiva, né? Quando eu falo de consciência coletiva, eu falo muito sobre isso, porque eu atendo famílias, e foi por isso que eu quis muito trazer você aqui, porque é uma visão diferente. Acho que ela tomou um susto, gente, porque direito, nutrição, o que é que isso tem a ver com saúde? Tem tudo. Eu sempre falo que, como você falou, o primeiro núcleo social é a nossa família. E todos esses aspectos da consciência coletiva, que eu chamo de consciência coletiva, eles vão impactar nas nossas escolhas e da forma que a gente alicerça a nossa saúde. Então, quando eu falo assim, o que o machismo pode impactar na saúde de uma mulher, eu sempre penso assim, nesse machismo, a gente fica idealizando ser aceita por uma sociedade machista. Então, eu idealizo a minha saúde sobre um padrão machista. E aí, eu não estou alicerçando, que eu sempre falo, e eu repito em todos os vídeos, e repito isso no consultório, acho que eu repito por dia umas 10 vezes para todas as pessoas que eu atendo no dia. Se a gente não alicerça a nossa saúde, na verdade, a gente vai idealizar, e aí vai alicerçar na idealização. E aí eu me perco na procrastinação, na ansiedade, em todas as dores que a gente tem relacionadas a uma vida moderna. Então, quando eu penso em machismo, e que você falou aí que eu também tento, né? Porque a gente só pode falar que a gente tenta. Eu mesmo só tento também. Eu não sei se eu consigo fazer com que os meus filhos deixem esses aspectos de consciência coletiva para trás, mas eu tento. Mas você sabia que o machismo, claro que ele tem consequências nefastas e impacta diretamente na saúde mental das mulheres. Por exemplo, você conviver num ambiente extremamente machista causa para a mulher ansiedade, causa para a mulher depressão, causa para a mulher aquele sentimento de aprisionamento, ela ter autoestima baixa, né? A autoestima dela fica baixa, ela se sente desvalorizada, ela se sente reprimida e oprimida. Mas não só para a mulher, o machismo também traz consequências nefastas para os homens, porque geralmente os homens machistas, e isso estudos comprovam, eles têm uma menor capacidade de lidar com os próprios conflitos. Por isso que muitos homens machistas são violentos. Eles acabam traduzindo o machismo que eles têm nessa violência porque eles não sabem lidar de maneira saudável com os próprios conflitos. Então, eles exteriorizam isso através de atos de violência. Eu vejo muito esses conflitos e essa opressão da mulher dentro do consultório, e isso refletindo, eu digo sempre que isso vai ser jogado em cima da mesa, né, da alimentação, essa opressão, e eu vejo, você falando isso, para mim faz muito mais sentido ainda a posição deles dentro dessas relações familiares e causando todo
né? Todo mundo que já me segue sabe que eu trabalho com transtorno alimentar e comportamento alimentar, né? Uma das minhas especializações, e isso é muito real. É muito real, eu consigo ver isso muito claramente dentro do consultório, atendendo famílias. Mas, puxando para essa coisa da mulher, que é o nosso público aqui, o quanto os padrões de desempenho da mulher, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na sociedade, o quanto esse padrão de desempenhar esses papéis multifacetários da mulher fazem a pressão e fazem uma opressão também, como você mesmo falou, sobre nossa saúde. É assim, eu acho, consigo demais. Inclusive, assim, eu tenho um pouco disso dentro da minha casa. Não comigo, mas eu tenho uma filha de 14 anos que faz terapia e ela se cobra demais em tudo. Ela dança, ela frequenta a escola, mas aí ela se cobra ser quadro de honra, se cobra dançar perfeitamente bem, se cobra estar magra, se cobra estar sempre por dentro, se cobra em tudo. E eu sempre digo para ela que ninguém consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo e que ela vai acabar ficando com a saúde mental comprometida se ela não saber relaxar e saber que ela não vai dar conta de tudo, todo o tempo, e que tá tudo bem. Eu também já fui assim. Eu acho que a maturidade me trouxe mais essa questão de desencanar de muitas coisas. E às vezes eu me pego até assim, será que a Laura não se cobra tanto porque eu a cobro também? Então assim, cada dia eu tento cobrá-la menos. Não cobrá-la menos a ponto de deixar displicente, de dizer, leva, faz do jeito que tu quiser, que tá tudo bem, tô aqui pra te apoiar. Não, eu como mãe, eu tenho que orientá-la. E eu tenho que orientá-la também a procurar ser uma pessoa boa em todos os aspectos e tentar ter um bom desempenho, mas tudo dentro de um equilíbrio, sem excessos. Até porque, assim, eu sempre costumo dizer, Laura, quando eu tinha a sua idade, eu não era a metade do que você é, em muitos aspectos. Então, assim, tire pela sua mãe. Se você vive dizendo que me admira e que se idealiza em mim, você já está um passo na minha frente, porque eu não me via como eu vejo você. Eu vou pegar essa tua fala, porque eu ia falar justamente sobre maternidade, e aí eu vou falar uma coisa que eu gosto muito também de imprimir nos vídeos, e eu falo para todas as mães que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente fala de nós mesmas. Porque na hora que eu falo que eu tô, sei lá, eu tô acabada, eu tô isso, eu não tô bonita, eu tô não sei o que, aquilo inconscientemente na cabeça das meninas, das filhas, elas não entendem o que vocês estão falando. Não entendem, tá? Às vezes a gente fala só pra dar um charme também, né? Só que elas... Isso. Só que esse charme, muitas vezes, quando a gente fala e elas escutam, pra elas é assim, se ela, inconscientemente, funciona assim, tá, gente? Se ela, que é a mulher mais importante da minha vida, que é a que eu mais amo, que é a mais perfeita pra mim, tá desse jeito, então eu sou nada. Eu sou muito ruim, Aí começam os pensamentos da adolescência, que eu sempre falo, eu sou um lixo, né? Que eles têm muito esse palavreado, eu sou um lixo. Não presto pra nada, não tô dando conta. Isso, exatamente. Não vou dar em nada. Então, é uma forma de que a gente precisa realmente prestar atenção nisso, porque é tão poderosa a forma que a gente se vê. A palavra tem poder, né? Tem. É tão poderoso o que a gente fala pra gente. A gente às vezes não sabe nem que elas estão escutando, mas parece que aquilo reverbera dentro da casa. Então eu vejo isso um impacto muito grande nas adolescentes, em especial. Eu vejo isso muito forte. Eu sempre costumo dizer assim, a gente tem que ter foco nas nossas coisas e tem que saber começar e terminar. Mas não necessariamente a gente tem que ser o melhor em tudo. Eu até costumo dizer para os meus filhos assim, eu prefiro o feito do que o perfeito. Porque às vezes você fica perdendo tanto tempo em busca de uma perfeição, que é uma idealização, que você acaba não concluindo o que você tem que fazer. Então assim, foca no resultado, minha filha, dá o seu melhor e seja o que Deus quiser. Ninguém vai estar sempre 100%. Desapegar. Às vezes a gente fica tão apegado na idealização que a gente imagina a idealização como resultado. Exatamente. Então a gente nunca está aberto para aprender, mesmo num resultado não sendo o que idealizamos, digamos assim, a gente tem que aprender, enquanto ser humano, a curtir o processo, a estrada, e desapegar do final. Assim, eu quero só aquilo, eu quero aquilo. A gente às vezes aprende, às vezes não, na maioria das vezes, nós aprendemos muito mais no processo do que no resultado.
Normalmente é isso mesmo. Assim, no processo eu não de saúde, tenho dúvida. Isso é muito real. Assim, nos processos de saúde que eu acompanho, sejam de mulheres adultas feitas, sejam de adolescentes, de crianças, de famílias em geral, de atletas, isso é muito real. É o caminho que vai deixar o tesouro. O tesouro Exatamente. é colhido durante o caminho. Ele não tá lá na chegada. A gente que fica esperando. Não tá aquele potinho no final do arco-íris. Potinho no final do arco-íris é mentira. Não caia nessa. As moedinhas a gente pega no caminho. Isso, exatamente. Tem que encher o potinho no final, exatamente. Né? Mas a moeda a gente pega no caminho. E é muito interessante, mas o quanto essa consciência coletiva se aproveita dessa idealização do potinho de ouro no final do arco-íris e quantos produtos são vendidos diante disso, né? Vários tipos de produtos são vendidos, principalmente alicerçados na nossa idealização. Mas quando a gente fala de opinião, que a gente está falando conversas, tá, gente? Opinião sobre sociedade. Como é que a gente minimiza? Como é que a gente faz o que a gente só pode fazer pela gente, né? Eu sempre digo que a gente tem um poder mágico chamado livre-arbítrio. Ele é mágico. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E esse poder mágico que a gente recebeu no dia que a gente nasceu, a gente normalmente não usa, fica esperando que o outro faça, que alguém vê, que desça alguém do céu e faça por nós, ou a sociedade, o governo, alguém vai fazer por nós. Como é que a gente, como indivíduos, a Roberta se imagina fazendo o papel dela para esse impacto de todas essas pressões, seja na casa dela, seja na vida dela, como que a gente, como sociedade, como mulheres, né, que a gente agora estamos lutando para que uma apoie a outra, uma mulher apoie a outra, como que a gente, como mulher, consegue fazer uma inclusão dessas pessoas que às vezes não vêm? Como é que eu posso minimizar esses impactos negativos? Como é que a gente pensa isso, assim? O que passa na tua cabeça quando eu pergunto? Você falou a questão de mulheres que apoiam mulheres. Enquanto você formulava a pergunta, a primeira palavra que me veio à mente foi a sororidade. E é justamente o exercício constante da sororidade que eu acho que é o pontapé inicial para nós desmistificarmos um pouco essa questão dessa ditadura da beleza das mulheres, de mulher, assim, ter que trabalhar fora, ter que estar bonita, magra, saudável, ativa, disposta, desempenhar com perfeição o papel de mãe, que é um papel extremamente difícil, que eu sempre digo que devia ser remunerado, que devia ser e bem remunerado, porque o negócio difícil é ser mãe, né? Assim, a gente tem nós temos que ter várias profissões em uma, nós temos que ser um pouco psicólogas, educadoras, nutricionistas, tudo ao mesmo tempo. E eu acho assim que nós mulheres, eu ouso a dizer, e é claro que aí eu, como a Jana falou, estou falando a minha opinião, da minha visão de sociedade, de mundo, eu não tenho propriedade para falar disso, dados científicos, embora eu trabalhe com isso, assim, de maneira indireta, mas eu acho que nós, mulheres, somos muito algozes de nós mesmas. Então, assim, nós cobramos muito das outras mulheres, reparamos muito nas outras mulheres e julgamos muito as outras mulheres. Eu gostei que você trouxe isso, porque é uma coisa também que eu falo. A gente tem que exercitar, não ser assim. E eu me incluo, posso me incluir, porque a gente faz isso, às vezes, é tão enraizado a nível de sociedade. Eu assim, me incluo também, Jana. E às vezes eu me pego, eu vou no meio do caminho, opa, peraí que eu tô... Volta. Porque quando a gente, e principalmente, eu não tenho filha mulher, né? Mas eu cuido de muitas filhas. Você não tem filha mulher, mas assim, embora você tenha outras filhas, mas assim, eu acho mais difícil criar mulher do que criar homem. Na minha experiência foi assim. Enfim, como eu não tenho filha mulher, eu acho que isso acaba assim, talvez, mas mexe muito comigo quando eu atendo as filhas das minhas pacientes, é como se eu tivesse as questões que elas me trazem, né? São questões que eu vivi também na adolescência, então aquilo tem um impacto bem grande. E quando a gente fala de outra, e muitas vezes elas trazem também, porque a outra impacta nela na pressão da comparação, que é uma grande questão que a gente não deveria se comparar jamais, tá? Quando elas trazem isso, a gente vê o impacto, como é forte quando uma fala da outra, né? Como essa sororidade, quando ela falta, ela impacta na minha saúde. Que ela vira competição. Ela vira também um reforço à idealização e não ao autocuidado desse corpo. Exatamente. Eu falo muito assim, Roberta, que no dia que a gente descobrir que amar o corpo do jeito que é para ser, eu consigo cuidar dele. Porque ninguém cuida do que não gosta. Não existe eu cuidar do que eu não gosto.
Eu posso não. Eu não preciso, eu falo muito assim, eu não preciso acordar de manhã e dizer, meu Deus, eu sou a Gisele Bündchen, hoje eu tô demais. Não precisa ser assim. Tem dias que você vai acordar, tá muito bom hoje não, mas eu te amo mesmo assim. Eu falo muito essa pergunta, às vezes eu pergunto assim, se a sua melhor amiga, aquela mulher que você mais ama, ficasse horrorosa, o seu amor por ela mudaria? Não mudaria. Se hoje, sei lá, Laura, ficasse deformada, você ia amar do mesmo jeito. do mesmo jeito. Então, assim, o amor que a gente tem que ter por esse corpo para ter esse autocuidado, tem que ser assim também. Exatamente. E é o que eu sempre falo assim, às vezes quando a Laura me traz questões, por exemplo, dentro da minha casa, mãe, aí eu vejo assim que é picuinha, que é coisa de menina, eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, fulaninha, por que você tá falando de fulaninha? Você gostaria que estivessem falando a mesma coisa sua? Por que você tá julgando sua amiga? Ela não é sua amiga? Você deveria estar ajudando. Vá lá e pergunte para ela se ela precisa de ajuda. Às vezes, mesmo com o negócio de menininho entrando na adolescência, porque fulano ficou com cicrano, e cicrano gostava de fulano, aí se metendo... Aí muitas vezes eu falo só assim, é da sua conta. Qual é o impacto que isso tem na sua vida? Então, minha filha, vá cuidar da sua vida e não da vida dos outros. Por quê? Porque a sua vida já tem muitas questões para você ainda estar abrindo brecha para estar mais preocupada com a vida do outro do que até com a sua. Então, assim, já começa daí. Eu sempre cortei lá em casa qualquer questão dela de julgamento. Até o meu marido também, assim, eu tô dizendo meu marido, meu filho. Quando homens vão falar assim, eu digo engraçado, se ponha no lugar. Porque homem, aí eu sempre faço eles vestirem a carapuça, né? E até assim, algumas falas do meu filho, mais do meu marido, machistas, que eu falo assim, imagina se essa sua fala fosse direcionada à sua filha. Você gostaria de que alguém estivesse falando dela dessa forma? Aí ele para e diz, eita, é mesmo, né? E vê o machismo. E vê que se fosse com alguém que ele ama, uma mulher que ele ama e que ele protege, que ele seria capaz de fazer tudo para não ver magoada, ele não ia gostar de alguém estar falando dela da forma como ele. Então, assim, a gente sempre tem que estar trazendo para a realidade e tentar fazer com que as pessoas tenham empatia, se coloquem no lugar do outro. Isso é muito bom e é muito importante para a saúde. Eu sabia que ela ia entregar, que ela tava aqui tensa. O que eu vou falar de saúde? Não, você falou saúde mental. Eu falei, meu Deus, logo eu, que eu tô quase pirada a falar de saúde mental. Quem não tiver pirado está em outro planeta, tá? Está em outro planeta, porque a gente tá tentando ficar normal. Tentando sobreviver. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jana. Um papo para repostar agradece. E vamos repostar. Beijo.